Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Estamos aqui mais uma vez com a mensagem do Senhor para nos abençoar e abençoar vocês e a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. É isso, né? Esse é o desejo do nosso coração, que essa mensagem venha direto de Cristo para nossas vidas. No momento que nós estamos aqui falando, essa mensagem é para nós e para vocês. Exatamente. Porque nós dependemos dele para ter uma vida abençoada. Não há outro caminho a não ser através de Cristo, para nos fortalecer. Fortalecer o quê? A parte espiritual, que precisamos tanto. Dependemos tanto dessa parte espiritual para encontrarmos aquilo que realmente vale a pena. Cristo Jesus. Exatamente. Então, nós temos essa palavra. Eu sempre digo que a palavra é maravilhosa, o Senhor é maravilhoso e nós somos maravilhosos para Ele. Nós somos, porque Ele carregou o meu pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Por isso que eu sou maravilhoso para Ele, minha esposa, vocês são também. Quando vocês aceitam Cristo, vocês são maravilhosos para Ele. E Ele é maravilhoso para nós, porque Ele carregou todo o nosso pecado. Eu sempre repito, sou repetitivo, mas por quê? Porque eu não tenho. Eu sempre digo, eu não tenho pecado. Mas por quê? Porque Cristo carregou. E ninguém diz isso, porque as pessoas acham que são pecadores. Não, nós somos pecadores. Não, Cristo carregou o meu pecado, de ontem, de hoje, de amanhã. Por isso que Ele veio lá do céu, para carregar o nosso pecado. E carregou. Nós temos que ter entendimento, sabedoria. Ele cumpriu a vontade do Pai lá na cruz. Exatamente, porque lá, se não me engano, ali em João 6, ali diz ali, ó, João 6, 3, João 3, ó, 16, porque Deus amou o mundo, olha aí, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, Ele enviou o seu Filho. Então, se Ele enviou o seu Filho, nós temos vida eterna. Tem um pecado? Não. Para nós entrar na vida eterna, a gente não pode ter pecado. Por isso que Ele enviou o Filho. Porque... E o Filho falava das coisas do Pai. Exatamente. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E hoje nós temos que fazer a vontade de Cristo para chegar ao Pai. Exatamente. E ali no 18 ele diz ali, ó, quem nele crê não é condenado. É bem simples. Crer em Cristo Jesus, tu não é condenado. Ó, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, ainda não entrou no reino do céu. Mas no momento que ela abriu o coração para Cristo, pronto, ela entra no reino do céu. Ela tem vida eterna, ela não morre mais. Então a palavra é a verdade, porque a palavra é Cristo. Se tu não tem uma Bíblia, tem que ir na livraria comprar uma e abrir ela todos um pouquinho e medita nela. E essa é uma mensagem que nós temos agora ali em Mateus 8, versículo do 1 ao 4. Exato. Então, essa mensagem que Deus fala com nós, eu sempre digo, eu sou repetitivo. Quando tu abre a palavra e olha um título, traz ela para ti. Sempre traz a mensagem para ti e o título também para ti. E no título diz o que ali diz ali? Diz ali o 8:1. Aí diz assim, o leproso. Então, o leproso traz para ti. Mas volta, eu sou leproso. Eu sou leproso, a minha esposa é leprosa. Vocês todos, nós somos leprosos. Porque quem não tem Cristo é leproso. Mas no momento que a gente tiver Cristo, a gente deixa de ser leproso. Então, eu já aceitei Jesus, a minha esposa já aceitou, vocês estão ouvindo, já aceitou, deixou de ser leproso. Mas aqui ele está falando do leproso, o leproso. Então, tu puxa para ti, tu vai ver que esse leproso está em nós. Então, ali ele diz assim, 8:1, né? Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então, esse monte que ele está descendo, ele desceu do céu. Ele desceu lá do céu para vir aqui na terra. E essa multidão segue ele. Olha bem, essa multidão somos nós. Nós temos que seguir Cristo. E aí ele diz ali, veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres,
podes tornar-me limpo. Então esse leproso que veio nele, não veio para curar a carne, não veio. Ele veio para curar a parte espiritual. Porque a carne, Jesus lá em João 6:63, ele diz que o Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. Então Jesus, eu sempre digo, sou repetitivo, que Jesus não veio para curar a carne. Ele veio para curar a parte espiritual. Porque ele vai dar vida eterna para nós. E nós temos que entender isso. E a vida eterna só tem na parte espiritual. Tu pode ver quando a pessoa morre, a carne vai para o cemitério. Outros vão queimar, mas a parte espiritual não. Ela não morre. Então por isso que ele disse ali, ó, veio um leproso, aonde? Na parte espiritual. Esse leproso é parte espiritual, não é carnal. Não é carne. Minha carne não está leprosa. Mas quando eu não aceito Jesus, meu espírito está leproso. E no momento que eu aceito e que converso com Cristo Jesus, eu deixo de ser leproso. Então veio o leproso e o adorou. Nós temos que adorar o Senhor. É isso que está dizendo, né? Tem que adorar o Senhor. Se não tem Quando nós fortalecemos a nossa parte espiritual, nós conseguimos enfrentar com mais segurança as coisas que a carne nos traz. Vai haver uma mudança, né? Porque vai haver uma mudança. Nós vamos estar mais fortalecidos. Então aquilo que a carne trouxer na nossa vida, que acontecer alguma coisa, nós vamos conseguir superar. Exatamente. Enfrentar com mais segurança. Segurança em quê? Em Cristo. Porque quando tu busca o Senhor, vai haver uma transformação na parte espiritual e também na parte carnal. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Por quê? Porque a parte espiritual é de Cristo. E Cristo faz essa mudança e essa transformação na nossa carne, para nós viver aquele tempo aqui na terra. E há uma mudança muito forte, muito grande. Então ali veio o leproso e o adorou dizendo, Senhor, se quiser, se pode tornar-me limpo. Olha, então ele teve um diálogo. Nós temos que ter esse diálogo com Cristo Jesus. Nós temos que ter um diálogo na palavra do Senhor. Se não, eu sou repetitivo. Se não tem uma Bíblia, tem que comprar. Abre um pouquinho, medita um versículo, tu está tendo um diálogo com o Senhor. É como esse leproso aqui, ó. Ele diz, ó. E veio e adorou, dizendo, Senhor, se quiser pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. Jesus sempre vai querer limpar nós. Mas por quê? Porque ele carregou o teu pecado, o meu pecado também foi lá na cruz do Calvário. Ele nos conhece desde lá do ventre. Então ele diz assim, quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. É isso que ele está dizendo, né? A limpeza é na hora, irmão. É nós que temos que entender isso. Jesus limpa nós na hora. No momento que nós abrimos nosso coração para ele, está pronto, está limpo a nossa vida. Essa é a mão que Jesus estendeu para nos limpar na parte espiritual. Exatamente. Depende de cada um. Comprar ela e abrir todozinho um pouquinho. Vai meditando todozinho um versículo, 2, 3. Pronto. Está se limpando. Está se transformando. Está mudando tudo. E vai ter vida eterna e não morre mais. E ali no 8,4 disse-lhe então Jesus, olha, não diga a ninguém. Mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Então aqui tem um entendimento também. Todos nós temos que entender. Existem 3 fases. E só que essas 3 fases quase ninguém sabe. É muito difícil a igreja ensinar as 3 fases. Porque muitas vezes ela não sabe também. Está oculto de muita gente essas 3 fases. E as 3 fases são antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. E no momento que tu descobrir essas 3 fases, tu sabe toda a palavra de Deus. Ele se revela para nós. Então, esta fase aqui é durante Cristo. Por isso que ele disse, olha ali, vou repetir. Disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém. Olha, não pode ser ninguém. Mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Então, Jesus, quando veio para a terra, ele tinha que cumprir a lei. Então, durante a trajetória de Cristo, ele era obrigado a cumprir a lei. Por isso que ele disse isso aqui. Mas agora não. Depois que ele morreu, carregou meu pecado de ontem, hoje, de amanhã, não há. Eu não tenho que apresentar nada para Moisés. Eu tenho que só aceitar Cristo como meu Salvador. É isso, né? Ele disse. Agora temos lá. E aí, lá em
Mesmo Mateus 8, 23. Jesus acalma a tempestade. Traz para a tua vida também. Estando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. De vez em quando levanta essa tempestade na nossa vida. E ele, porém, estava dormindo. Nós não podemos deixar ele dormir. Nós precisamos permanecer firmes com ele. Exatamente. Então, esse versículo, Jesus acalma a tempestade. Tá com problema, tá com dificuldade, irmão? Ele vai te acalmar. Tá com câncer, tá com AIDS, tá no hospital, tá no asilo, tá no orfanato, tá na estrada, tá viajando, né? Tá de avião. Ele acalma a tempestade, irmão. Pode, aonde tu estiver, né? Clama a mim, ele vai dizer, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É o que os discípulos fizeram nesse momento aqui, ó. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, quer dizer, clamaram a ele, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então só tem um Salvador, irmão, não tem outro. Às vezes a pessoa pensa que o pregador é Salvador. Não é, a igreja salva, não vai salvar. Quem salva é Cristo Jesus, ele é o Salvador. A samaritana lá em João 4, se não me engano lá, João 4, né, ela bebia a água do poço Jacó. E a samaritana pensava que Jacó fosse salvar ela. E Jesus chegou lá e disse para ela, ó, samaritana, essa água aí não presta. Mas como que não presta? É do meu pai Jacó. Então Jacó era o pai dela. Que muitas vezes nós temos um pai que nos dá água, que nos dá a palavra. E é isso aí, muitas vezes está na igreja. E aquela água daquele pregador, daquele fulano, não presta para nós. Não presta. Eu estou dizendo bem a verdade. Nós temos que ir na igreja, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que escutar, Mas a água que presta é quando tu abre ela. Aí Jesus vai falar contigo. E Jesus disse para ela, olha, essa água não presta. Como que não presta? Faz 30, 40, 50 anos que eu bebo essa água Jacó, mas tu não tem vida eterna. Tu vai viver aqui um período, mas depois tu morre e aí tu não vai para o céu. Foi isso que ele disse lá em João 4, a samaritana. Jesus disse para a samaritana. E aí eu entendi que a minha água, a água da minha esposa, não serve para vocês. Essa palavra aqui, irmão, eu estou falando da palavra do Senhor, essa é do Senhor. Se tu pegar essa palavra e colocar na tua vida e aceitar Cristo como teu Salvador, o entendimento que Jesus vai dar para ti. Exatamente, né, irmão? Que Jesus, você pode ler essa palavra e receber um entendimento também. Exatamente, porque essa palavra... Aí você tem que pegar o entendimento que Jesus der para você. Exatamente. Se quiser falar com você. Então, de repente levantou no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido. Esse barco é a nossa vida, né? E muitas vezes nós somos varridos para tudo que é lugar. Né? Nós somos varridos para os bares, nós somos varridos para a prostituição, nós somos varridos para várias coisas, né? Então, e os seus discípulos aproximando, despertaram ele. E muitas vezes nós temos que despertar Jesus na nossa vida, né? Nós temos que fazer com que ele viva na nossa vida. Nós temos que fazer como aquele lá em Romanos 10, 9. Todo aquele que crê que Jesus é teu Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos está salvo. Então, se tu crer, irmão, em Cristo Jesus, pronto, está salvo. Tem vida eterna, não morre mais. Ele diz com a boca você faz confissão para a salvação e com o coração você crê para a justiça. Então, Jesus disse para os discípulos, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se grande bonança. É isso que Jesus faz na nossa vida. É ele que repreende, irmão. É ele. É ele que faz tudo. Eu só tenho que aceitar Cristo. A minha esposa tem que aceitar Cristo. Eu tenho que aceitar, você tem que aceitar Cristo. E ele faz tudo, irmão. Porque ele já fez lá na cruz do Calvário tudo. E clamar a ele vai repreender. Exatamente. Qualquer tempestade, ele vai estar ali conosco, segurando a nossa mão. Exatamente. Ali tem outra passagem ali também que fala muito com nós. Foi Mateus 9 também. Quase todas elas são em Mateus. Mateus 9,
20 ali. Ali diz que certa mulher que havia 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou na orla do seu manto. Olha o que ele está dizendo. A palavra é para quem lê. Se tu lê a palavra, tu tem que trazer para ti. Essa mulher quem é? Sou eu. Mas volta, tu é mulher? Não, a palavra é para mim. Porque eu sou a noiva do Cordeiro. A minha esposa é a noiva do Cordeiro. Vocês são a noiva do Cordeiro. Então, certa mulher que havia há 12 anos padecido com o fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou na orla do seu manto. Tu pode chegar em Cristo Jesus para qualquer lado, irmão. Ele vai te atender. Não interessa o lado. Porque a maneira como você exatamente, quer alcançar o Senhor. a maneira de tu te expressar, a maneira de tu falar, não interessa para ele. O que ele vai ver é o teu coração. Porque aquele homem lá da cruz do Calvário, ele só diz, lembra-te de mim, Senhor, de hoje mesmo. Ele olha o teu coração, ele olha o meu coração e olha o coração da minha esposa. Então essa mulher, né, chegou por detrás e tocou na hora do seu manto. E ela dizia assim, olha aí, eu tenho que dizer, minha esposa tem que dizer, você tem que dizer. Dizia assim, ó. Se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Olha aí. Tocar nele. Imagina. Tocar na palavra. Tocar na palavra. Ele é a própria palavra. Abrir o coração para ele. Nós estamos tocando agora Exatamente. na palavra para fortalecer a nossa parte espiritual. Vocês aí que estão ouvindo também estão sendo tocados pela palavra para se fortalecerem a parte espiritual. Exatamente, né? É nós que temos que fazer a nossa parte agora, porque ele já fez a dele. Eu sempre sou repetitivo, ele diz lá na cruz, ele diz lá para nós, volta, eu te conheço. Ele diz para minha esposa, eu te conheço. Ele diz para vocês, eu te conheço. Todo, da cabeça aos pés. Porque eu carreguei teu pecado de ontem, hoje e amanhã. Eu conheço todos os teus pecados. Eu conheço toda a tua vida. Eu sei tudo que tu fez. Só falta tu me aceitar. Porque tu está salvo. Eu estou salvo, tua esposa está salvo. Para ter vida eterna, eu tenho que aceitar Jesus. Aí eu tenho vida eterna. Ele já nos salvou. Eu sou repetitivo. Ele nos salvou lá na cruz do Calvário. Só que ninguém diz isso. É nós que temos que entender. Aí ele diz assim, Jesus voltando-se e vendo, ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Por que filha? Porque somos a noiva do Cordeiro. Quando nós chegamos em Cristo Jesus, não interessa o lado, ele diz, ó, vou repetir, tem bom ânimo, filha. Olha aí, nós somos filha, somos a noiva do Cordeiro. A tua fé te salvou, está salvo. Tem vida eterna, não morre mais. Amém. Tu viu? Bem simples, né? Bem simples. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Curada. Exatamente. E é isso que nós temos que buscar. A força do Senhor. Mesmo nos momentos bons, como nos momentos de tempestade que podem acontecer. E essa força, quando a gente menos espera, quando nós buscamos, ela nos fortalece. Ela é derramada pelo Senhor na nossa vida. Exatamente. Eu tenho mais um versículo aqui que diz lá em Mateus também, 11, ali 11:2, ali diz assim, João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, ele estava preso, esse homem, mas ele viu o que Jesus fazia. Tu vê que esse homem estava preso e via o que Jesus fazia. Enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu Jesus, olha que Jesus respondeu, ide e anunciai a João. Quem é João? João somos nós. João é tu, minha esposa, eu, nós somos João. Muitas vezes nós temos preso no cárcere. Não podemos sair dali, porque não temos Cristo. No momento que nós tiver esse diálogo, e que Cristo envia essa mensagem, a gente sai do cárcere. E João estava no cárcere. E muitas vezes nós estamos no cárcere, na bebida, no álcool, na prostituição, na droga, na mentira, no orgia, no roubo. Nós estamos no álcool. Né? Então ele respondeu-lhe Jesus, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm. Olha aí. Os coxos andam. Os leprosos são limpos.
Os surdos ouvem, os e os mortos. mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado O o Evangelho. Evangelho. Fantástico isso aqui, irmão. Se você ler e trazer para a tua vida, você vai entender tudo isso Os aqui. cegos veem, nós vamos passar a enxergar Cristo na nossa vida. Exatamente. Os coxos andam, nós vamos Andar. passar a andar numa novidade de vida. Na palavra de Deus, na mudança, na transformação. Os leprosos são limpos. Nossa parte espiritual, no momento que nós aceitamos a Cristo, é limpa de todos os pecados. E ela vai porque até o reino. Ele realizou isso lá na cruz. E aí, Para nos entregar o reino da salvação e da vida eterna. Exatamente. E os surdos ouvem. Nós vamos passar a ouvir a voz de Cristo através da sua palavra. Exatamente. E os Mortos. pobres. E Os pobres é anunciado o Evangelho. Pobres porque que não têm Cristo. ainda não Ainda não receberam. receberam. Mas no momento, exatamente, no momento que abrir a palavra, deixa Que ser abrir o pobre. seu coração e aceitar, confessar com sua boca: eu aceito Cristo na minha vida. Deixa de ser Ele é o pobre. meu Salvador. Exatamente. Deixa de ser Deixa pobre. de ser pobre. Herda o reino do céu. Já imaginou? Não morre mais, tem vida eterna. Imaginou? Deixa de ser pobre para ser milionário, trilionário. Mas não morre mais, tem Não vida tem eterna. riqueza maior do que Cristo na nossa vida. Exatamente. Foi essa então Foi essa a nossa mensagem de mensagem hoje. para todos Deus vocês. abençoe a todos. Um ótimo fim de semana, uma ótima semana abençoada Amém. a todos. Grande abraço.